Olá, muito boa tarde. O Vaticano anunciou a realização de um sínodo sobre a família em outubro do próximo ano, gerando-se de imediato expectativas sobre novos debates a respeito de temas que têm provocado o diálogo no interior e no exterior da Igreja Católica, como é o caso do acolhimento a quem após um divórcio casa novamente. Hoje apresentamos uma experiência de encontro de casais nessa situação em contexto paroquial. Antes mostramos alguns acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. Teresa de Ávila nasceu há 5 séculos. O seu percurso biográfico e espiritual é estudado em 3 congressos e em outras iniciativas que envolvem toda a Igreja Católica em Portugal. Nasceu em 1515 e cedo ingressou na família carmelita. Aí seria uma contemplativa que viria a marcar decisivamente o rumo da Ordem do Carmo. A experiência mística de Santa Teresa de Ávila fez com que renovasse um estilo de vida marcado pela oração. Um tema que esteve em estudo no primeiro de 3 congressos que assinalam o 5º centenário do nascimento de Santa Teresa de Ávila. Quem na Igreja quiser falar sobre o tema da oração precisa, ou pelo menos convém, conhecer os ensinamentos de Santa Teresa, os ensinamentos e também a experiência orante que ela tem. É uma experiência tão rica que ela acaba por ajudar não só as carmelitas que vivem uma vida contemplativa nos diferentes carmelos, os frades carmelitas que vivem já numa vida mais ativa, mas também as famílias, porque a sua experiência de oração apresenta a oração como história de amizade. Ao recordar a figura, ao recordar a sua doutrina e os seus ensinamentos, e recordar sobretudo esta dimensão da espiritualidade que tanta falta faz no mundo de hoje e que, no fundo, é a raiz do ser humano, é o que dá conteúdo à sua própria vida e que, ao recordar Santa Teresa, também recordaremos esta dimensão que, por vezes, anda tão esquecida da nossa vida, que é esta dimensão da espiritualidade, da relação com Deus, não é? Para todos, Santa Teresa de Ávila propõe uma perspectiva para a oração marcada pela simplicidade. Rezar, para a mística do século XVI, é tratar da amizade com Deus. Este tema da amizade é um tema que todos nós percebemos e captamos e também cultivamos na família, nos grupos, nas comunidades, na Igreja. E, portanto, falar de oração a partir da perspectiva da amizade, nós captamos facilmente este ensinamento e esta escola, de certa forma, que Santa Teresa criou na Igreja ao definir assim a oração, como história de amizade. Uma proposta que chega não só a quem vive na consagração, mas a muitas famílias que seguem os ensinamentos de Teresa de Jesus. Neste mundo complicado, em qualquer profissão, nomeadamente na profissão médica, é possível a oração. E é possível, neste caso concreto, o estilo de oração que Santa Teresa desenvolveu, ensinou e promoveu. E é uma descoberta fantástica. Temos na Santa Igreja, temos esta santa, esta mulher fantástica que, de uma forma muito simples, nos diz só isto. Quer dizer, nós temos é que escutar a voz de Deus. Deus está connosco e está dentro de nós. Portanto, é só escutarmos. No trabalho ou na família, as propostas de Teresa de Ávila adequam-se ao cotidiano. Elas são ajuda para as várias circunstâncias da vida. Primeiro, ajuda no ambiente indivíduo pessoal. Ajuda-nos a sermos umas pessoas mais tranquilas, mais equilibradas, mais prudentes, mais amigas do nosso amigo, que nos ajuda também a ter paciência, a ter a tal determinada determinação de Santa Teresa para estar com os nossos filhos e acima de tudo, em termos de casal, também ajudou-nos a amadurecer, ajudou-nos a conhecer melhor como casal, como pessoa. O tema A Escola Carmelitano-Teresiana de Oração marcou a reflexão no primeiro de 3 congressos que querem recordar a vida e o pensamento da religiosa contemplativa. Em 2014 será o tema da mística e em 2015, quando se celebram 500 anos do nascimento de Santa Teresa de Ávila, a sua figura motivará a realização do 3º congresso deste centenário. Recordar uma grande figura da Igreja, da Ordem do Carmo,
uma grande figura também da própria história universal, porque ela marca um período em Espanha, tem grande influência não só nos âmbitos eclesiais religiosos, nos seus conventos também que funda, mas tem influência também mesmo junto dos reis de Espanha e outras figuras importantes do seu tempo. Portanto, acima de tudo, celebrar uma figura da Manel. Entrando em contacto de novo com os seus escritos, com a sua vida, com a sua mensagem, nós poderemos também aprender e também podemos aprender e depois transmitirmos, porque um carmelita, um teresiano, tem esta missão de, na Igreja, ser não apenas alguém que aprende a orar, mas também alguém que ensina a orar. Portanto, o Carmelo, os discípulos de Santa Teresa são, na Igreja, sobretudo, mestres de oração. Para além destes congressos, os institutos religiosos de espiritualidade carmelita e teresiana querem realizar em todas as dioceses uma atividade de fim de semana sobre Teresa de Jesus e a sua mensagem, uma proposta a dirigir à Igreja em Portugal, convidada também a peregrinar a Ávila, em Espanha, em 2014, e a Fátima, por ocasião do encerramento das celebrações do 5º centenário do nascimento de Santa Teresa de Jesus, em outubro de 2015. O livro Quando a Igreja Desceu à Terra recorda o Concílio Vaticano II com memórias de quem o viveu há 50 anos. Um livro em entrevista da autoria do jornalista António Marujo, lançado pela Princípio Editora. Recolher testemunhos que marcam a memória da realização do concílio há 50 anos e de acontecimentos que se viriam a destacar na Igreja Católica daí em diante. Foi este o desafio que o Instituto Missionário da Consolata lançou ao jornalista António Marujo e aos seus entrevistados, os padres António Rego e Ramón Gasalas. O objetivo destes diálogos é trazer o concílio para os dias de hoje, os seus documentos e as propostas de renovação da Igreja. Infelizmente em Portugal não se publicou muito, ou publicou-se quase nada, para ser mais rigoroso, sobre o Concílio Vaticano II, a pretexto dos 50 anos. Aliás, o concílio, em termos editoriais, quase não existe em português, em Portugal. E, portanto, este livro pretende ser um contributo para levar as pessoas, por um lado, a ler os documentos do concílio, quem ainda porventura não tenha lido, quem não conhece esses textos, ou a relê-los, e, por outro lado, a tentar, a partir desses textos, agir em consequência, em termos pastorais, em termos teológicos, na Igreja e no catolicismo deste tempo e neste lugar que é Portugal. A entrevista conjunta parte das experiências de missão do padre Ramón Gasalas enquanto missionário em terras distantes, como por exemplo no Brasil, entrelaçando-se com a experiência do padre António Rego, que trabalha há vários anos na área da comunicação social portuguesa. A quando do Concílio Vaticano II, ambos começavam o seu percurso sacerdotal e relembram esse momento que se revelou marcante na sua formação e nas experiências pessoais que se seguiram. Para mim foi um desafio muito grande a refrescar, a revisitar esse acontecimento que marcou a minha vida, que marcou e marca a vida da Igreja, mas que não faz apenas parte de um passado, e aí é que está o seu segredo. O movimento, a embalagem de concílio continua-se hoje. Não citamos o concílio a cada momento, a cada decisão. Nem o Papa Francisco está também a citá-lo em cada frase maravilhosa que vai dizendo, mas ele está subjacente, está no coração da Igreja deste nosso tempo e necessariamente que a projeta para o futuro. O padre espanhol Ramón Gasalas, do Instituto Missionário da Consolata, há 50 anos era um jovem seminarista que estudava em Roma e recorda o contacto direto com quem participava no Concílio Vaticano II. Tinha 22 anos quando me tocou participar um pouco na terceira e na quarta sessão do concílio. Logicamente era impressionante ver aquelas assembleias dos bispos, era impressionante ver quando saíam de São Pedro todos vestidos de vermelho e depois se viam por todo o lugar, não? 50 anos depois, este livro entrevista analisa o futuro. A sua leitura trará informações sobre a atualidade das propostas do Concílio Vaticano II. A ideia foi não ficar pela memória, foi tentar refletir sobre o que é que essa memória pode ser como consequência
pode ter como consequência para o cristianismo e o catolicismo contemporâneos. E penso que é esse exercício que nós tentamos fazer e penso eu que está conseguido, sobretudo com os contributos deles os dois. Passados 50 anos da reunião de bispos de todo o mundo em Roma, o catolicismo continua a ser uma proposta para todos. Uma certeza partilhada pelo autor e pelos entrevistados. O catolicismo não é uma imposição, é uma proposta que faz a todos. E no próprio documento da liberdade religiosa, que depois Paulo VI retomaria na Evangelii Nunciandi, é uma proposta que respeita a liberdade das pessoas. Mas exatamente porque a respeita, tem direito de propor a sua originalidade. E creio que o mundo de hoje ainda precisa dos valores essenciais que o Concílio propôs, que já estavam latentes e estão no Evangelho e que a Igreja vai tentando atualizar dentro das suas fragilidades, não há dúvida. A atualidade do catolicismo foi sempre, através dos 20 séculos de história que tem, não? E hoje a validade do Concílio, depois de 50 anos, a mim me parece que é um momento grande da Igreja para recuperar esse ar novo, essa primavera que entrou na Igreja há 50 anos e que de algumas maneiras os últimos 30 anos ficou um pouquinho sufocada, não? Quando a Igreja desceu à Terra, um livro editado pela Principia Editora. Porque, enfim, a celebração da missa é uma coisa muito importante para os católicos e vou começar por aí. Temas que estão em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Tempo agora para falarmos de família e do acolhimento que algumas famílias, em situações específicas, encontram por parte de comunidades paroquiais. Maria Cruz Pinheiro e José Olímpio pertencem às equipas de Santa Isabel e são os convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Maria de Cruz Pinheiro, pedir antes de mais e pedia-vos ao casal que nos caracterizassem a vossa situação. Portanto, estão nesta situação que muitas vezes se categoriza ou se diz desta forma, divorciados, recasados. Efetivamente, começamos, este é o segundo casamento. Casamos numa primeira vez numa situação de num matrimónio religioso e num segundo casamento que é o atual, só podemos fazer de uma forma civil, com pena nossa. Não era assim que queríamos, mas é o que nos é possível neste momento. Quando casamos civilmente, tínhamos consciência de que a nível de igreja haveria algumas situações que nos seriam vedadas, mas de qualquer forma sentimos também a necessidade de não ficarmos só em nossa casa e pela oração diária. Portanto, achamos que continuava a haver para nós um lugar na igreja. Daí que tínhamos procurado tentar encontrar o que havia naquele momento para a nossa situação. E foi nestas equipas de Santa Isabel que encontraram um espaço de acolhimento? E foi aqui, exatamente, que nós tivemos essa referência. O que havia na altura era Nossa Senhora, as equipas de Nossa Senhora, onde o sacramento era uma referência e, para nós, o nosso caso não seria enquadrável, e foi nas equipas de Santa Isabel, que já estão 17 anos, 18 anos. Em diferentes paróquias, em diferentes paróquias, e foi aqui que nós nos referenciamos. Como acontece o acolhimento e, sobretudo, se sentem integrados na Igreja Católica também por essa via? Eu penso que o facto de estarmos ligados às equipes de Santa Isabel não nos fará a grande diferença. De qualquer forma, eu penso que a Igreja e as igrejas por onde temos passado nos têm acolhido de uma forma agradável, não havendo, diria, à exceção dos sacramentos que nos são vedados ou não, penso que não há uma distinção, não somos, entre aspas, maltratados pela situação de casamento em que vivemos. A questão é mesmo essa, não é? A da restrição de alguns sacramentos, nomeadamente a comunhão e a confissão. Designadamente isso. Sendo... Também não podemos ser padrinhos de batismo. Sim, entre outros. Sim. Estes dois impedimentos, estes três impedimentos, normalmente têm um resultado, afastam as pessoas da Igreja. A nossa postura não tem sido exatamente ao contrário. Nós temos aceite aquilo que a Igreja nos oferece, nós integramos nas respectivas comunidades e ao cabo e ao resto entendemos que a Igreja não é só a comunhão, por exemplo.
e, portanto, embora participemos na missa, o santo sacrifício da missa, como se dizia há uns tempos, a Igreja vai para além disso. E, portanto, é nesse espaço que nós continuamos a referenciar. Mas qual é a vossa opinião, e mesmo no grupo, na equipa de Santa Isabel, de que forma é que se debate também essa restrição? Qual é a opinião que se tem acerca desse facto? Nós não debatemos a restrição. Vamos lá ver. Inicialmente, quando aparece um casal novo, ou quando se está a formar uma equipa, é de facto essa a problemática que está em causa. Passado determinada altura, isto já não é a preocupação de cada um, porque cada um entendeu ter o seu espaço na Igreja para além disso. Esse não é o impeditivo, não é? Bom, para uns a falta da comunhão é mais pesada do que para outros, mas cada um vai encontrar, e as equipas de Santa Isabel ajudam de facto a encontrar este caminho que está direcionado, obviamente, mas sem aquela preocupação. Não temos uma preocupação reivindicativa, não temos questões, não estamos contra a Igreja neste aspecto ou naquele outro, estamos na Igreja e aceitamos aquilo que de facto a Igreja nos oferece. Se a pergunta fosse se nos faz falta não comungar, pois claro que nos faz. De qualquer forma, pensamos que conseguimos ir superando essa falta, porque há outras formas de receber a Igreja, e a comunhão, se entendermos a comunhão como uma palavra no sentido mais lato, a comunhão na própria comunidade, a comunhão entre as pessoas da equipe, acabamos por conseguir vivenciar essa comunhão de uma ou outra forma. Se vos fosse perguntado assim diretamente, defendem que no caso estas normas da Igreja devem mudar ou não, o que é que responderiam? Se calhar podem mudar. Um dia a experiência e a vida das pessoas vai chamar a atenção e vai clamar por uma referenciação diferente. É verdade que hoje em dia as coisas já estão a ser mais, ou melhor, este fenómeno já está mais atento, a Igreja está mais a olhar para isto com mais cuidado. E propõe-se analisar o caso. E a própria Igreja propõe-se analisar o caso. Nós não temos pressa, não é esse o nosso objetivo. É um pouco, não tem, é exatamente assim, não tem. Papa Francisco disse o mesmo, até, enfim, já por diferentes ocasiões falou no assunto. Encaram que, até pela presença deste Papa atualmente no Vaticano, pode ajudar a que este assunto seja repensado? Eu penso que pode haver uma expectativa de que o assunto volte a ser repensado, como diz. O que vai acontecer ou não, pois fica em aberto. Mas é um passo para a cidade. É um passo para a cidade. É mais um passo. Não é? A renovação vai acontecendo em diferentes âmbitos, também poderá. E aqui poderá também ser, exato. Enquanto não acontece, acredito que vão acontecendo muitas coisas que interessa valorizar, nomeadamente até pela vossa participação paroquial nas equipas de Santa Isabel e noutros âmbitos. Acontece de facto isso? Sentem-se integrados numa comunidade, participam e de que forma? Bom, eu acho que sentimos integrados. Como a Cruz disse, e bem, por onde temos passado, temos sentido o acolhimento. Isto, não sei se é assim em relação a todos os casais que passam por esta experiência, mas nós procuramos, na circunstância, ter uma ação que vá para além daquela mera expressão da missa, propriamente dita. Temos um envolvimento em quadros de caridade que são uma circunstância desta altura. Eu tive uma experiência, e agora deixei de ter porque as circunstâncias assim o impuseram, no Val d'Acor, em que somos todos os casais daquela equipa eram voluntários no Val d'Acor, e portanto os homens íamos sexta-feira acompanhar os utentes da instituição, e portanto por estas manifestações externas cá estamos. A Galiza e outras coisas. As equipas em si, qual é a sua metodologia de encontro entre os casais? A metodologia das equipes de Santa Isabel é muito parecida com a metodologia das equipes de Nossa Senhora. Portanto, as pessoas reúnem-se normalmente uma vez por mês. Em casa a casa vai variando, portanto vai tocando a cada um o seu mês. E o que fazemos, começamos normalmente por uma refeição. Há sempre um momento de encontro e de conversa entre todos, e a seguir o que se faz, e vai variando um bocadinho de equipe para equipe, mas
A matriz geral é normalmente lermos e estudarmos o Evangelho do domingo seguinte e depois termos um tema que previamente foi estudado e que vamos partilhar, dialogar e colocar em questão. Essa metodologia da partilha, do diálogo sobre o vosso cotidiano, acaba por ser aquela em que se revê como possibilidade de aprendizagem e até de desenvolvimento, também uma caminhada de fé. Desenvolvendo uma caminhada de fé. A base é exatamente essa. O texto de referência, que é aquele que se nos impõe, é um propósito e um desafio de caminhada. Os textos que nós vamos analisando são textos com esse fito. E, portanto, há uma diferença muito grande e isto é uma diferença vivida, quando estamos na equipa com o nosso orientador espiritual e quando não estamos. Há circunstâncias que às vezes... normalmente é um sacerdote. Que normalmente é um sacerdote. E o sacerdote está também para nos orientar no quadro daquilo que realmente é a fé, e a fé é da Igreja Católica, e não... Porque às vezes esvaziamos. E, portanto, enfim. E, portanto, os textos que nós temos, a orientação que nós temos, o ponto de partida, que é a leitura do Evangelho, do domingo seguinte, são, digamos, os parâmetros com os quais nós validamos. Quantos casais é que fazem parte dessa equipe? Nesta equipa, com o Padre Robson, que nos está a acompanhar, somos 6 casais. 6 casais. Esta equipa. Mas há outras mas é 5, 6, 7, é por aí. Vai ser esta ordem de grandeza. É uma questão de logística. Muito bem, olha, felicidades para vocês e para todos. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muitas felicidades. Um programa onde temos apresentado realidades familiares no contexto dessa peregrinação a Roma das famílias que acontece no próximo fim de semana. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.